Glória a Deus. Gênesis, abra por favor. Gênesis capítulo 2, verso 8 e verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 8 e verso 15. O livro mais difícil de achar na Bíblia. Glória a Deus. Gênesis 2, verso 8 e verso 15. O tema da mensagem é O Jardim do Éden ao Celestial. Não sei se vai dar tempo de pregar ele todo, mas se não der, a gente prossegue na próxima vez que eu vier pregar. Amém? Em nome de Jesus. Gênesis 2, verso 8. E essa é a vantagem de pregar na nossa igreja, né? A gente pode ter várias escalas, né? Vários dias para pregar, então a gente pode prolongar para outro dia também. Se fosse de igreja fora, a gente tem que resumir total para poder pregar ali no tempo. Mas aqui eu posso pregar mais tranquilo e dar prosseguimento no próximo culto. Gênesis 2, verso 8 e verso 15 diz assim, verso 8. Ora, plantou, grifem isso, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não existia, ele plantou um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Amém? Senhor nosso Deus, soberano Pai Celestial, mais uma vez oramos ao Senhor, agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a bendizer, adorar e exaltar o nome do Senhor, crendo que o Senhor recebeu no Teu trono, Pai, com um cheiro suave, cada louvor aqui cantado, Pai, ao Senhor, ó Pai, entronizado no trono do Senhor. Mas fale conosco também, Espírito Santo, na Tua palavra, porque eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor sempre tem palavra de vida eterna a nos conceder, ó Pai, na Tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo, dando sabedoria, conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Na criação, Deus ele fez o mundo, fez o universo, criou os anjos antes de todas as coisas. E a gente vê aqui na palavra claramente que o jardim ainda não existia na criação que ele fez. Não existia. Você pensou nisso? Não lembrou da água. O jardim ainda não existia. E aí Deus ele foi ali criar o homem, mas antes ele fez o jardim. Ele plantou o jardim na região chamada Éden, e lá nesse jardim era tudo formoso, maravilhoso, árvores gigantescas, imagino eu, com frutos maravilhosos, animais ali, animais todo tipo ali, existente ali, conversando com Deus, conversando com o ser humano que Deus colocou. Era uma comunhão plena, maravilhosa e linda que o homem perdeu lá na frente, mas era uma comunhão. O jardim ali que Deus criou era um local para ter uma comunhão, uma intimidade e um relacionamento com o ser humano e a sua criação. Então, se a gente sabe que o jardim ele foi colocado com esse propósito, o homem, em versículo 15, Deus fala, você vai lavrar e vai cuidar desse jardim. Não é para você estar nele da maneira que você quer, apenas siga minha ordem, guarde o jardim e cuida do meu jardim. Ou seja, na nossa caminhada de vida e trajetória com o Senhor, nós temos que cuidar do jardim do Senhor. Tá, pastor, mas como assim? Jardim é o que então nos dias atuais? É o seu coração, é a sua vida com Deus. O jardim também é a sua família. Tem que zelar por ela, tem que guardar ela, tem que cuidar dela. O jardim a gente coloca vários tipos de segmentos nesse quesito. Porque no jardim a gente tem batalha espiritual, vou falar lá na frente, se Deus se permitir pelo horário. No jardim a gente busca comunhão, no jardim a gente busca intimidade, no jardim a gente busca relacionamento, mas Adão perdeu o relacionamento. Adão e Eva perderam a intimidade. Olha para você ver, em Gênesis 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, ali por volta de 6 horas da tarde mais ou menos, o homem, Adão, e a sua mulher Eva, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? O jardim, Adão naquele momento é o período da queda.
No jardim tinha a árvore do bem, do mal, a árvore da vida. E o diabo, ele estava no jardim. Olha esse detalhe. O diabo, ele estava no jardim. Pai, pastor, o jardim não era um lugar, um paraíso, não era algo assim santo. Pois é, mas ele estava no jardim para atacar o escolhido e a escolhida de Deus. E se nós não formos vigilantes em nosso jardim espiritual, o inimigo, sim, ele vai tomar a sua vida para ele. Muitos estão no jardim, agora eu falo do tempo. Muitos estão no jardim, lá no seu quarto de oração, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Não estão adorando a Deus, como foi falado aqui, em espírito e em verdade. Estão no jardim, mas a sua cabeça está longe, por causa do pecado, por causa das suas vontades. Deus, ele passeava pelo jardim todos os dias, imagino eu, com a intimidade que Adão e Eva tinham. Todos os dias eles falavam abertamente com Deus. Imagina até poder tocar ali no Senhor, quem sabe. A palavra não fala, mas o sobrenatural acontece na intimidade íntima. Mas ali, ao comerem do fruto, o diabo aproveitou da fraqueza de Eva, da fraqueza de Adão, ao desobedecerem a ordem de Deus. E aí caíram. Ao cair, Deus aparece. E aí Deus, como todo dia, passeando pelo jardim, queria conversar com Adão. Queria ter mais uma intimidade com a sua criação, com o ser humano que criou a sua imagem e semelhança. Não criou à toa você a imagem e semelhança dele. Criou com o propósito de ter comunhão com ele. As pessoas esquecem disso. Ah, eu fui criado por Deus para viver a minha vida. Não, irmão. Você foi criado por Deus para ter comunhão, intimidade, relação com ele. Glória a Deus, Senhor. E Adão perdeu isso lá atrás. Deus passeando pelo jardim, ele já sabia onde Adão estava, já sabia. Ele passeia pelo jardim e Adão ouve a voz do Senhor chamando por ele. Ele vai lá e Eva, esconde, porque o Senhor está chegando aí. Mas antes vocês não escondiam e agora está escondendo por quê? Porque se viram nus. Mas eles já não estavam nus, pastor Erdas? Se viram nus espiritualmente, nu pelo pecado. Viram a mancha do pecado em suas vidas. E por estarem manchados pelo pecado, não se viam como pode dizer para vocês, não se viam dignos de estarem presentes perante o Senhor Deus, que é santo, puro e poderoso. Aí Deus passeia pelo jardim, Adão esconde com Eva atrás, eles já cobertos com as folhas de figueiras ali, fizeram suas próprias vestimentas, e ali Deus, Adão, cadê tu, meu filho? Quer conversar contigo, Adão? Nós não tínhamos uma relação, Adão? Minhas palavras, tá, irmão? Estou imaginando aqui. Nós não tínhamos uma relação, Adão? Vamos conversar, vamos dialogar. Eu vim todos os dias, eu passo aqui 6 horas da tarde para conversar com você, Adão, com a Eva. Eu quero essa relação com você e eu, Adão. Eu queria você para isso. Mas aí pergunta, onde é que você está, Adão? Fala para mim. Deus sabia. Mas Deus queria que Adão falasse verdadeiramente o que ele cometeu logo de primeiro. Para ver que Adão, ele reconheceria que sem Deus ele não é nada, mas ali ele mostrou que sem Deus, eu estou bem. Eu cometi um pecado, eu comi, mas eu estou sem Deus aqui, mas estou na minha, estou tranquilo. Só estou com medo dele. O pecado causa isso. Aí, Adão, Deus pergunta, onde é que você está, Adão? Adão ainda ouvia a voz de Deus. Ainda ouvia, o pecado não tirou a audição. Mas tem gente dentro das congregações, do jardim do Senhor, eu falo do templo agora, até do seu quarto de oração, que ora, mas não ouve a voz de Deus. Deus manda fazer certas coisas e você não faz por desobediência, porque quer fazer a sua própria vontade. Adão ainda ouvia, mas tem gente que hoje não ouve. Adão ouve a voz do Senhor, eu acho que a perna dele até trema. Misericórdia, olha a voz dele. Chegou o meu Senhor. Aí eu imagino eu olhando para Eva, Eva, aguenta aí, vou falar com ele. Aí ele respondeu, versículo 10. Eu ouvi a tua voz no jardim, Senhor. Tive medo, porque eu estava nu, meu Deus, e escondi-me do Senhor. Perguntou Deus, uai, Adão, Deus mineiro, né? Uai, Adão, nas primeiras palavras, quem te mostrou que estavas nu, Adão? Eu não te falei que você estava nu. Quem te falou que você estava nu? Quem te mostrou isso? Ah, Adão, você comeu da árvore do bem e do mal que não era para comer, Adão, do conhecimento? Você comeu, Adão?
Eu te dei uma ordem que não era para comer, não. Dentro do jardim ocorrendo esse diálogo. Jardim é um local santo, um local tranquilo. E o diabo estava só ao redor assistindo a cena. Já tinha feito a sua seta ali, inflamou e incendiou o bosque todo. Aí Adão, com medo do Senhor, não quis admitir o seu erro, vai lá e culpa Eva. É a mulher que tu me deu. A gente vê que lá no castigo Deus fala, por ouvir a voz da sua mulher, será castigado também, Adão. Você parou de ouvir a minha voz. Aí eu falo que ele parou de ouvir a voz do Senhor. O jardim, irmãos, é um local que a gente tem que ter uma comunhão plena em ouvir a voz do Senhor em todo momento. As pessoas hoje, muitos, eles não querem buscar intimidade com Deus. O jardim é você, irmãos. Não é, como eu falei, é amplo, é o seu quarto de oração, é lá no seu trabalho, no seu cantinho de oração com Deus, é aqui onde estamos congregando. O jardim é tudo isso, onde você busca relação e intimidade com Deus. Só que muitos só vêm para querer a sua vontade. No jardim a gente vê que davam bons frutos para Adão comer. Aí eu pergunto para nós, quais frutos estamos dando para o mundo lá fora? Se nós somos o jardim de Deus, qual fruto estamos dando lá fora? Qual fruto estamos dando para as pessoas ao nosso redor? Se você fala mal do seu irmão, se você critica, anda de um jeito errado, fala de um jeito errado, com palavrões, palavras de maldição, irmãos, está dando frutos ruins. E se nós somos jardim de Deus, temos que dar bons frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore. Qual que é a árvore? Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos ramos nessa árvore, enxertados nessa árvore. Com bons ceifeiros do Senhor, nós temos que fazer a obra santa, imaculada, sem pecado, sem mancha. Mas pastor, é difícil ficar sem pecado? Realmente é. Essa carne é pecaminosa. Mas pelo Espírito buscamos a santificação, que é um processo. E nesse processo de santificação você dará bons frutos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então muitos estão no jardim, não ouvem a voz de Deus, ou às vezes ouvem e desobedecem. Muitos estão no jardim, mas não buscam intimidade. Muitos estão no jardim, mas não querem andar com Deus. Eu só vou na igreja, aceitei Jesus, mas vou lá só para buscar a bênção. Eu não quero andar com Deus. Eu não quero tomar a minha cruz e seguir Ele. Eu não quero negar a minha vontade e seguir Ele. Eu só estou indo lá para receber a bênção. Jesus virou o gênio da lâmpada para você, né? Jardim, irmãos, é você querer andar com Deus. Adão tinha que andar com Deus todos os dias ao entardecer, imagino eu. Adão, vem cá, meu filho, vamos andar um pouquinho aqui. Quero conversar contigo. Vamos conversar aqui, vou falar para você do céu e você fala para mim da terra. Mas aí as pessoas só vêm para querer a sua vontade, mas não querem saber da vontade de Deus. Jardim, irmão, é andar plenamente com Deus, como Enoque andou, Noé andou. Jardim, irmãos, é você não se esconder da presença de Deus. A pessoa pega e esconde com medo de Deus, irmão. Deus te ama. Ele não ama o que você fez, mas Ele te ama. Ele vai te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Não esconda a Deus os seus pecados, professe a Ele e Ele te perdoará. Adão teve a chance de se professar a Deus: realmente, Senhor, eu comi do fruto, a árvore ali me seduziu, eu comi. Você sabe que essa mulher aqui, ela é uma bênção. Você sabe, ela é muito azar. Olha que beleza de mulher que você me deu. Como é que eu vou resistir isso aqui? Eu comi do fruto mesmo. Eu errei, Deus, eu errei. Eu pequei contra o Senhor, realmente, Senhor. Eu estou aqui atrás dessa árvore aqui, vem cá, vamos conversar. Eu pequei, eu me arrependo. Eu não fiz isso, irmão. Deus quer que você confesse os seus pecados todos os dias a Ele. Não esconda os seus pecados perante o Senhor. Por mais que você se ache o santo, apesar que ninguém aqui é puro 100%, mas confesse a Ele: Senhor, eu pequei contra o Senhor nisso. Por mais que seja um pecado obscuro, que no oculto você faz, que ninguém pode saber, fale para Deus, porque quando você fala, Deus vai te ajudar a vencer este pecado. É os famosos pecados de estimação que a gente fala, que a pessoa comete e ninguém sabe, só ela e Deus. E aí fica difícil de largar o pecado, porque está ali tentando sozinho combater, e fica com medo de falar com Deus.
Irmão, se Deus está vendo tudo, eu acho que não está vendo você pecar, não, irmão? Como é que você vai esconder de um Deus que está em todo lugar, em todo tempo? Verdade, papai. Quando você for pecar, olha para cima. Ih, rapaz, Deus está me vendo. Vou pecar, não. Quando você for falar mal do irmão, ih, misericórdia, Deus, perdão, mas você está vendo eu falar aqui, não, papai, perdão. Deus, Ele está em todo lugar, irmão. Não deixe você ser dominado pela sua vontade da carne, porque é ela que faz você pecar. E aí o inimigo ao redor vai o quê? Utilizar disso para te atacar, como fez com Eva, como fez com Adão. Jardim é lugar de comunhão. O jardim representa o ideal de relacionamento íntimo com Deus, onde somos chamados a buscar essa comunhão com Ele todos os dias. Então é arrependimento, é clamar ao Senhor por perdão, clamar ao Senhor por força, falar ao Senhor as suas fraquezas. Jardim é lugar disso. Jardim é lugar de adoração, de exaltar o nome do Senhor. Abre Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Glória a Deus. Vigiai e orai, diz o nosso Senhor Jesus, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito que eu coloquei em vocês, ele está pronto para combater e ser vitorioso, mas a carne, ela é fraca, ela vai cair. O inimigo vai tentar em seus desejos e você vai cair. As coisas do mundo que você gosta vai te tentar todos os dias. Aí já não é inimigo, as coisas do mundo, você vai cair, porque a carne é fraca. Mas se o Espírito está ligado em mim, você está ligado em mim, eu te fortaleço a vencer as tentações. Mas há um detalhe que Tiago fala: fuja da tentação. Você não vai combater a tentação de frente, aquilo que você é fraco, você vai fugir daquilo que você é fraco. Jesus é a palavra. Você vai resistir ao diabo, mas a tentação você foge. Porque se você for tentar lutar contra a tentação, você vai cair, porque a carne é fraca. O Espírito é pronto para combater, mas a carne vai fraquejar. Se a bebida, o alcoolismo, se qualquer coisa deste mundo que traz um prazer para você te enfraquece, te tenta, foge dessas coisas em nome de Jesus. Porque o diabo vai utilizar disso para destruir a sua vida e a sua família. E aí, Jesus nos ensina: vigiem e orem. Ou seja, para vocês não caírem em tentação, tem que estar vigilantes em todo o tempo. Por onde vem a tentação, vários lados. Vigiem, orem, fiquem em observância em todo o tempo para não cair em tentação. E na vigilância, em constante em oração, em espírito para comigo. Vocês são meu jardim. O diabo entrou lá no jardim do Éden, então ele pode entrar no coração de vocês para minar as setas dele. Então o jardim, vocês são meu jardim particular, mas vocês têm que zelar desse jardim por amor ao meu nome. E vocês têm que zelar como? Vigiando e orando. Adão e Eva não vigiaram e caíram na prática da desobediência, que aí virou o pecado entrou no mundo por eles. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos nós nascemos em pecado. O jardim do Éden era algo maravilhoso. Não era um ambiente para pecar, mas pecaram. Então não é um ambiente que te faz pecar. Por exemplo, está na igreja, você pode pecar aqui dentro, pode pensar besteiras, pode pensar mal do seu irmão no momento do culto. E isso dentro de um jardim do nosso Deus. O diabo, ele ataca. Ele está todos os dias ao redor tentando minar a nossa mente, a nossa fé, para abater a nossa alma e afastarmos do Senhor. E aí, vigiar e orar é o primeiro ponto que nós temos que ter para zelar desse jardim que o nosso Deus nos concedeu. Um jardim onde agora quem habita é quem? O Espírito Santo. E aí a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. Como templo dele, nós temos que limpar todos os dias as nossas impurezas. Se eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor, Senhor, me perdoe, eu vou vencer isso, eu vou caminhar segundo o teu Espírito. Porque este jardim particular é do Senhor, não é meu. Eu estou guardando e zelando para o Senhor morar, habitar e me encher com a tua graça e com o teu poder. Porque quando o seu jardim está pleno da glória do Senhor, as pessoas vão enxergar esse jardim de longe e falar: olha, que jardim lindo de Deus, que flor mais bela do Senhor, que cravo, é o homem, né? Que cravo mais belo do Senhor.
vai ver a glória de Cristo na sua vida. E hoje a gente vê um evangelho tão banalizado, tão bizarro, que a gente não vê mais jardins do Senhor por aí afora. A gente vê desertos por aí afora. Pessoas que perderam a comunhão com Deus, perderam a intimidade, perderam o temor. O Espírito Santo já foi há muito tempo, mas continua fazendo a obra mais da sua maneira, do seu querer, da sua vontade. Nós temos que prevalecer na palavra, vigiando e orando, para cuidar desse jardim do Senhor. Abre em Cantares capítulo 4. Então no Éden, um jardim que não era para pecar, um lugar bom, maravilhoso, o pecado entrou no mundo. Cantares capítulo 4, o livro romântico, né, da palavra do Senhor. Glória a Deus. Onde Salomão tem ali a sua conversa com a sua esposa sunamita, mas a gente traz também para um lado espiritual. Capítulo 4, verso 12 ao 15. Olha o que Salomão fala para a sunamita, a sua esposa. E aqui eu vou referir Deus para com a igreja e para com Israel. Jardim fechado és tu, igreja do Senhor. Minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Nenhuma impureza pode entrar em você, jardim. Nenhuma fragrância ruim deste mundo deve entrar em você, jardim, porque você é um manancial fechado. Você é uma fonte selada pelo Espírito que não aceita impureza. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, com a hena e com o nardo, ou seja, igreja e Israel, vocês têm que dar frutos excelentes por amor ao meu nome, através do meu Espírito. O nardo, um bom perfume, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvore de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, porque você tem o Espírito Santo, ribeiros que correm do Líbano. Deus fala para nós que nesse jardim fechado, uma metáfora para Israel e para nós, Deus fala: vocês, através do meu Espírito Santo, não devem deixar nenhuma impureza entrar em vocês. Vocês devem dar bons frutos com excelência por amor ao meu nome, através do Espírito Santo. E por onde vocês andarem, exalem a minha fragrância, ou seja, exalem a minha palavra. Estão entendendo? Aleluia. E aí, olha, vocês são a fonte de todo o jardim, porque possuem poços de águas vivas. Quem que é a água viva? É o Espírito Santo. Ele flui como um rio dentro de nós. Nesse jardim do Éden, Deus fez 4 rios saírem do jardim do Éden, e um dos rios ali estava sempre regando o jardim. O rio que nos rega é o Espírito Santo de Deus. Em todo momento, em nossas fraquezas, em nossas debilitações, é Ele que nos enche com poder e graça do Senhor Jesus Cristo. Este rio deve fluir em nós, porque somos o jardim fechado de Deus. Em 1 Pedro 2:9 fala que somos sacerdócio real, geração eleita, geração santa, nação eleita. Nós somos escolhidos por Deus, povo adquirido, para anunciar as grandezas de Deus a este mundo, de tudo que Ele fez em nossa vida. Somos luz, somos sal, somos o jardim fechado do Senhor. Nesse jardim pode entrar pessoas, pastor, pode e deve, para sentirem a graça de Deus que está na sua vida. Mas as pessoas que entrarem não devem colocar impurezas no seu jardim, porque as pessoas falam o seguinte: pode chegar perto de você e começar a minar na sua vida palavras contrárias de maldição, e aí você começa a fraquejar. Não, irmão, você tem o Espírito Santo, você tem que minar este mal com a graça de Jesus na sua vida, trabalhando nesta pessoa o poder de salvação do Senhor. Ou seja, a pessoa vem contra você: peraí, meu irmão, eu não fiz nada contra você, Deus te abençoe, que Deus venha salvar a sua alma. Evangelize, seja o aroma agradável do Senhor. Você é um jardim fechado de Deus. Seja um aroma que exale Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2.
Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis, diz Paulo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para qual experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como jardim fechado do Senhor, nós temos que não nos conformar com este mundo. Se o mundo age de uma forma, temos que agir de forma contrária. Se o mundo se veste de uma forma, temos que vestir de forma contrária. Porque Deus fala, vocês são nação eleita, nação santa, como povo santo. Santo é ser separado das coisas deste mundo. E aí Paulo fala pelo Espírito, vocês têm que transformar a sua mente todos os dias, para viver o que o Espírito Santo quer para vocês, para ser um jardim fechado que agrade ao Senhor, e as pessoas sintam o poder de Deus pela vida de vocês. Vocês são igreja. Como igreja tem que ser exemplo para o mundo, que Jesus é Deus, e que Ele é totalmente andando na contramão de tudo que eles fazem. Se eles xingam, você não xinga. Se eles falam palavrões, você não fala palavrão, irmão. Você anda na contramão do mundo, porque você é separado, você é santo, você é escolhido do Senhor. Jardim de Deus. Tiago 4, verso 8. Tiago 4, verso 8. Louvado seja o nosso Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. Ou seja, antes de chegar até Deus, lave as suas mãos, se purifique pelo Espírito Santo. E vós, mente dividida, que pensa que lá no mundo e pensa na igreja, purificai o seu coração. Não viva conforme o mundo, não vive conforme a sua vontade, mas viva conforme o Espírito Santo de Deus. Olha, pelo seu entendimento, se purifique no Senhor, lave-se no Senhor, não tenha a mente dividida, viva para Deus, diz Tiago. O jardim fechado, o jardim ele aponta para a profundidade do amor de Deus por nós, onde devemos cultivar esse relacionamento íntimo com o Senhor, buscando a sua presença todos os dias. Não é buscar só quando está no templo, não é buscar só quando está no culto lá fora, num congresso, num show, gospel, não, irmão. Não é buscar só na sua casa, é buscar em todo momento a Deus. É buscar a presença do nosso Senhor. Aí Paulo ensina, chegai-vos a Deus, e Ele vai chegar a vocês. Mas, lavai as suas mãos, pecadores. Chega até Deus falando, Deus, eu sou pecador, miserável, cometi isso, cometi aquilo, me perdoa, Senhor. Aí você já está começando a chegar até Deus. E aí a sua mente está lá pensando em fazer coisas erradas, e está pensando na igreja, em coisas da igreja, ou seja, está dividido entre o mundo e Deus. E aí o Tiago fala, olha, purifique o seu coração, e eu completo, purifique o seu entendimento, para que não vivam segundo a sua vontade, e se aproximem de Deus em espírito. Porque a palavra nos fala que nós temos que viver segundo a carne, não, é segundo o Espírito. Porque é através do Espírito que nós vamos ter comunhão e intimidade com Deus, não é com a sua carne não, irmão. Porque Deus, Ele é o que? Ele é luz, Ele é Espírito. Pela carne sua e minha, a gente não se chega a Deus, mas é pelo Espírito que temos comunhão com Ele. Se você é um jardim do Senhor, viva em Espírito, ande em Espírito. Peça ao Espírito Santo para que venha agir na sua vida e se mostre dependência dele totalmente na sua vida. Abre Salmo 63, por favor. Glória a Deus, aleluia. Ó Deus, diz o salmista Davi, Tu és o meu Deus. Esse aqui é um exemplo de buscar a Deus continuamente com sede. Eu te busco ansiosamente. O jardim do Davi naquele momento, a sua alma, o seu coração estava seco.
precisando da presença do Altíssimo, naquele momento de uma situação talvez desesperadora que ele estava passando, sendo perseguido por Saul. E no deserto, onde estava cheio de perigos, um sol escaldante, um frio tremendo à noite, ele estava em perigo. E aí ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus, não tenho ninguém ao meu redor para me acudir, mas o Senhor existe, o Senhor é o meu Deus, e eu te busco com ansiedade, Senhor. A minha alma tem sede do Senhor. Eu não te busco de qualquer maneira, Deus. Eu estou aqui presente neste momento, nesse deserto, porque a minha alma tem muita sede do Senhor. O meu corpo, ó Deus, te deseja muito em uma terra seca, que é o deserto, e cansada, onde não tenho água, mas o Senhor é a água que eu preciso, completo com a minha palavra. Contemplei-te no teu santuário. Isso é pela fé. Ah, Davi estava vendo? Não, é pela fé que ele estava vendo. Contemplei-te no teu santuário, Deus, e vi o teu poder e a tua glória. Davi fala isso por quê, pastor? Para que o seu jardim comece a se encher do ribeiro de água viva do Espírito Santo, para que ele pudesse ser transbordado pelo Espírito Santo e a sua alma se fortalecer no Senhor. E o seu jardim está tão cheio, tão repleto da glória, que as pessoas ao seu redor começassem a enxergar que Deus estava com Davi naquele momento. Ele continua: porque o teu amor, ó Pai, é melhor do que a vida que eu tenho. Os meus lábios, Senhor, te louvarão continuamente, Pai. Eu te louvarei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, ó Pai. Tem gente que nem na igreja levanta a mão, fica acanhado, fica com vergonha. As mãos são feitas para adorar ao Senhor. A minha alma se fartará, Senhor, como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios, ó Pai. Na minha cama, Senhor, isso aqui é uma pessoa que busca todo dia o Senhor. Na minha cama, Senhor, eu lembro-me de Ti. Ou seja, não tem hora para deixar de buscar a Deus. Até na sua cama, busque ao Senhor. Aleluia. Até na madrugada, medito em Ti nas vigílias da noite. Em todo momento, cada segundo, busque ao Senhor. Oh Deus, porque Tu tens sido meu auxílio. Eu canto nas sombras das Suas asas. Ou seja, Senhor, eu não tenho ninguém para me proteger. Eu tenho meus soldados, mas a Saul tem mais exército do que eu. Mas eu canto alegre, porque o Senhor está me protegendo, Pai. A minha alma, Deus, te segue de perto. Eu quero todo dia estar agarradinho com o Senhor. Diz Davi: a tua destra me sustenta. Olha que lindo esse salmo, irmãos. Davi mostra para nós que era um jardim fechado. Ele estava disposto a buscar a presença de Deus todos os dias, cada segundo. No Salmo 119, se eu não me engano, fala que louvava o Senhor 7 vezes ao dia, buscava o Senhor mais de 7 vezes, louvando, adorando. E olha que Davi era rei. Ele tinha tempo? Não tinha. Ele arrumava tempo para adorar a Deus, seja ali conversando com pessoas, no seu pensamento adorava e exaltava o nome do Senhor, porque era um jardim fechado que precisava ser cheio dos ribeiros da água viva do Espírito Santo. E para nos enchermos, essa comunhão tem que ser em todo momento, cada segundo. Aí eu trago a palavra de Paulo, 1 Tessalonicenses 5, se eu não me engano é 18. Orai sem cessar. Orai continuamente. Tenha uma comunhão diária com Deus. Você é um jardim de Deus. Papai, isso é maravilhoso. O ser humano, ele perdeu, ele manchou o jardim de Deus lá atrás, em Adão e Eva. No decorrer da história da humanidade, Deus veio trazendo ali a Arca da Aliança para que a presença dele se manifestasse entre o povo. Porque o ser humano já não era mais o jardim que Deus queria que fosse. E aí trouxe a Arca da Aliança, andava com a Arca da Aliança, onde o povo ia, a Arca da Aliança ia junto para que a presença de Deus se manifestasse e estivesse com eles. Depois fizeram o tabernáculo para Deus estar presente. Salomão fez o templo para Deus estar presente. Mas tudo isso não adiantou. O ser humano continuou se manchando cada dia mais. O ser humano continuou fraquejando pelos seus desejos, pelas suas vontades, porque não estava vigiando e orando. Porque não estava buscando comunhão com Deus, estava seguindo as suas próprias vontades e desejos. Aí Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele vem e envia quem? O seu Filho. Ele próprio veio nesta terra.
Ele tabernaculou entre nós na carne, nesse corpo que é o nosso jardim de Deus. Ele tabernaculou, Ele se fez um jardim propício a nós, para que alcançássemos a salvação que não tínhamos mais. Ô papai maravilhoso. O nosso Jesus, Ele é um jardim perfeito. Ele veio nessa terra e mostrou para nós: olha, sejam meus imitadores. Eu mostrei para vocês como ser um jardim perfeito nessa terra. Claro que vocês não têm a perfeição ainda, mas cheguem próximo disso, para que as pessoas ao redor sintam a minha presença pela sua vida. Por onde Jesus passava, as pessoas seguiam Ele por conta dos milagres, sim, por conta dos sinais, sim, mas também por conta da palavra de vida eterna que Ele tinha. Glória a Deus, Senhor. Crendo que somente através dele alcançariam o céu, alcançariam a glória. O nosso Senhor Jesus, Ele tabernaculou o jardim perfeito, o jardim sem mancha. E aí Ele veio restaurar esse jardim que somos nós. Ele veio trazer essa comunhão de novo que nós tínhamos perdido lá atrás. Porque o ser humano naquela época, após o Adão e Eva pecar, só chegava até Deus através dos sacerdotes e sumo sacerdote. Ô sacerdote, eu pequei, mas a minha família, toma aqui uma pomba, toma aqui um cordeirinho para sacrificar, para que Deus me perdoe. Não tinha uma comunhão como eu e você temos agora, porque Jesus nos deu essa comunhão. Quando Ele foi ao céu, Ele sacrificou por nós e foi ao céu, Ele mandou um Consolador, o Espírito Santo. E através desse Consolador você tem uma comunhão plena com Deus todos os dias. É através do Espírito Santo de Deus. Antes o Espírito Santo vinha de vez em quando para fazer a obra do Senhor em algumas pessoas, em alguns reinos, em algumas nações. Agora Ele habita em cada um que aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. E aí, irmão, essa água viva que é o Espírito Santo está todo dia regando dentro de você, irmão. Você não deve se deixar levar pelo pecado e pela sua vontade, porque você tem um Espírito dentro de você que com a água dele vai te purificar de todo o pecado na sua vida. Com a água viva dele vai te fortalecer e te restaurar, meu irmão. Um jardim que tem ribeiros de águas vivas, que é o Espírito Santo. Em Mateus, abre por favor Mateus. Mateus 26, aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 26, verso 36. Jesus estava no Getsemane, estava prestes a ser crucificado. Esse aqui é o momento antes dele ser crucificado. Jesus foi com eles, com os discípulos que Ele escolheu, a um lugar chamado Getsemane. Ali tinha um jardim. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Pastor, Jesus, Ele não era Deus, porque Ele angustiou? Ele estava nessa carne, irmão. Nessa carne nós temos angústias, temos tristezas, temos dores penosas, que se a gente deixar nos dominar, nos afasta de Deus. Verdade, papai. Mas Jesus nos ensina que Ele foi buscar refúgio em quem? No Pai. É verdade. Ele sabia que ali naquela carne Ele iria perecer pelo seu sofrimento antecipado do que Ele iria passar. Eu vou até o Pai antes de eu ser preso, para que Ele venha me dar força para passar pelo que eu tenho que passar pelo meu povo. É verdade. Aí Jesus, Ele foi com Pedro, Tiago e João. Engraçado que os abençoados não repararam que Jesus estava triste. Jesus andou com eles, olha só, estava triste, angustiado. Ainda fala para eles, verso 38: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Fiquem aqui comigo para vigiar comigo. Não para dormir não, para vigiar comigo. Aí deixou Pedro, Tiago e João ali no canto e foi mais para frente para orar, para falar com o Pai. Lembra que está no jardim do Getsemane? Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível,
Se possível, ele não ordenou o pai assim, ô pai, me passa esse cálice, não. Olha que exemplo de oração para nós. E as pessoas falam assim, olha, coloca Deus na parede e peça que ele vai fazer. Não, irmão, se possível, pai, faça a tua vontade na minha vida. Se possível, pai, me realize isso que eu quero. Deus não tem obrigação de fazer nada que você quer, não, irmão. Ele faz aquilo que ele quer, segundo a vontade dele. Saiba pedir. Jesus nos ensinou a pedir, meu pai, se possível. Ele queria que passasse o cálice. Glória ao Senhor, pai. Mas ele falou, pai, se possível. Olha que exemplo de humildade. Estava com dor, estava angustiado, estava ali sofrendo, porque iria passar por algo cruel. Ele poderia muito bem, pai, passa nesse cálice, não quero passar por isso mais não. Ele é Deus, ele poderia fazer isso. Mas ele nos ensina que ele fez isso para nos ensinar a pedir com humildade a Deus aquilo que você quer. Ô pai, se possível, passa de mim este cálice, essa dor, esta angústia, esta ira. Todavia, não seja como eu quero, olha que exemplo, mas como tu queres, pai. Aí Jesus passa um tempinho ali após falar essas palavras, levanta e volta para os discípulos. Só que ele encontra os discípulos dormindo. O que Jesus falou lá atrás? Vigiem comigo. O que nós lemos em Mateus 26:41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Pedro, Tiago e João estavam com a carne totalmente fraca. Os homens dormiam. Era para estar orando com Jesus. Por ver o seu Senhor e Mestre sofrendo em angústia, era para orar, oh Deus, vem ajudar o nosso Senhor, vem ajudar o teu filho a passar por isso. Mas não oraram com ele. Dormiram os abençoados, atribulados da vida, ainda não estavam convertidos. Os abençoados. E eram jardins que não estavam totalmente fechados para o Senhor ainda. Eram jardins que estavam impuros, com as impurezas da carne, da mente, do coração. E ali Jesus fala com eles, oh meu Deus, oh Pedro, nenhuma hora, uma hora é pouco, Pedro, nenhuma hora você pode vigiar comigo, Pedro. Ele foi direto para Pedro, porque Pedro era o líder. Pedro, nenhuma hora você pode vigiar comigo. Aí vem o versículo que nós lemos, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, Pedro. Na verdade, o espírito de vocês aí está pronto para guerrear comigo, mas a carne está fraca, Pedrão. Vigia, Pedro. Vigia, Tiago. Vigia, João. Vamos orar, meu irmão. Vigia, Marcinho. Vigia, Marcinho. Aí vai pela segunda vez Jesus a orar. Olha lá, Jesus volta para o local onde ele estava orando. Aí de novo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, ou seja, se a tua ira não pode ser retirada de mim, então faça a tua vontade, Pai. Se a tua ira pela humanidade não pode ser passado para outro, então eu vou fazer isso, Pai. Me capacite, Pai. Me dê força, Pai. O jardim do Getsemane, estamos vendo que é um momento de dor. É um momento de tristeza, de angústia. É um momento onde você está guerreando espiritualmente. Quando voltou, misericórdia, achou-nos outra vez dormindo, roncando ainda, imagino eu, né? Porque os seus olhos estavam pesados. Né, meu Paulinho? Os olhos dele estavam pesados, a carne estava fraca. Aí deixou Jesus, eles agora não acordou eles não, deixou eles dormindo. Poxa, imagina Jesus triste, angustiado. E mais triste agora por ver os discípulos dormindo de novo. Os três que ele mais confiava dormindo de novo. Jesus, ele confia em nós uma intercessão diária pelas pessoas, irmãos. Você tem orado pelas pessoas? Você tem intercedido pelas pessoas? Você tem passado um tempo com Deus orando, irmão? Você é um jardim fechado, ore, passe mais tempo orando ao Senhor. Todos os exemplos de fé que temos na palavra só passaram e viveram o sobrenatural com Deus através da oração. Várias almas foram libertas e salvas por vários pregadores aí fora, porque eles estavam orando continuamente ao Senhor. Aí nós temos a famosa frase cristã: a oração é a chave da vitória. Muita oração, muito poder.
pouco oração, pouco poder. Essa frase é nossa, não está na Bíblia não. Então olha só, Deus manda vigiar e orar. Nós não temos que ser como Pedro, Tiago e João, porque eles ainda estão passando por um processo de santificação. Nós já somos santificados em Cristo, já estamos preparados pelo Espírito. Então ore, interceda pelos seus irmãos, tenha uma comunhão com Deus, ore sem cessar. Glória, Senhor. Jesus deixa novamente, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras a Deus, Pai. Aí ele volta para os discípulos e lhes diz: ainda dormis e descansais? Ainda dormis e descansais? Tem gente na congregação que está morta há muito tempo, não está mais buscando a Deus, não está mais lendo a Bíblia, não está mais buscando louvar ao Senhor em espírito e em verdade, não está mais fazendo a vontade do Pai, está morto para Deus. É um jardim que já virou deserto, como eu falei no início. Olhai, é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Olhai, igreja, e Jesus ele está voltando. Desperta, igreja, vigia e ora, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Os jardins têm que estar transbordando rios de água viva. O jardim não pode estar seco, meu irmão, minha irmã. Porque se o jardim estiver seco, Jesus voltar, você fica, meu irmão, minha irmã. Verdade, papai. Vigiai e orai, para que quando Jesus voltar, você não fique nessa terra e vá para o inferno e lago de fogo. Só o Senhor é Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O jardim do Getsemane nos mostra que é um espaço, é um momento de guerra espiritual. Você passa uma guerra espiritual no seu quartinho de oração quando você ora com Deus. Porque ali você não tem distrações, mas somente está ali pensando no horário. Sabe que eu estou orando muito, estou orando pouco? Quantas horas que é? Aí bate na porta, tem que ir lá atender a porta. Aí tem alguém querendo conversar com você, o telefone toca. São várias distrações que o inimigo usa para te tirar da comunhão com Deus. É verdade. Você é um jardim do Senhor. Então a guerra espiritual ela está aí, irmão. O diabo ele vai tentar de várias e N maneiras te distrair para tirar da comunhão com Deus. Deus não quer que você perca a intimidade com Ele. Porque ao você perder a intimidade, você perde Cristo. Você se afasta daquele que te salvou, daquele que te remiu. Jardim no Getsemane foi um momento de guerra. Jesus suou sangue. Verdade, papai. Ele transpirou sangue porque ele estava ali sofrendo muito pela dor que ele iria passar. Você sofre pelas dores da vida, você sofre pelos problemas, você sofre pela sua família. Mas ei, o Espírito Santo está aí, meu irmão. Vigia, ora e clame ao Senhor para que Ele venha transbordar a força dele em sua vida, como fez com Jesus, nosso Senhor. Em João capítulo 19, verso 41, já estou finalizando, abre por favor. João 19, verso 41. João 19, 41. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Quem pôs o corpo de Jesus ali era José de Arimateia. No capítulo 20, fala de Pedro, Maria Madalena indo até lá, para poder ver o corpo de Jesus, que já não estava lá presente. Olha só, no João 20, verso 15, abre por favor. João 20, verso 15, olha que interessante que acontece. A Maria Madalena, ela foi até lá para encontrar com o Senhor Jesus. Olha o verso 11. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro, porque o corpo de Jesus não estava presente. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé. Mas, olha o detalhe,
não percebeu que era Jesus que estava de pé. Aí vem o verso 15. Perguntou Jesus a Maria Madalena: mulher, por que choras? Está procurando quem? Jesus sabia que estava procurando ele. Está procurando quem, mulher? Maria Madalena fala, pensando tratar-se do jardineiro daquele local, daquele jardim, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, Senhor, achando que é o jardineiro, amém? Não é o Senhor Jesus, Senhor, achando que é o jardineiro, respeito a um homem. Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste. Levaste quem? Se tu levaste Jesus, diz-me onde colocou o corpo dele, e eu vou buscar. Aí vem conversa Jesus falando que era ele, se apresentando a ela. O detalhe é o seguinte nesse versículo: Jesus não foi colocado ali acidentalmente por José de Arimateia, no jardim ali, que estava preparado para o corpo dele estar sepultado. Não. A ida de Jesus ali, o corpo de Jesus ali, e a Maria Madalena achando ele sendo um jardineiro, simboliza que ele é o cuidador da nova criação. Porque lá atrás nós lembramos o quê? Que Adão corrompeu e o jardim se perdeu. Em Cristo o jardim foi renovado. Em Cristo o jardineiro veio e reconstruiu esse jardim, transformou esse jardim. E agora esse jardim vai refletir a glória dele. Aleluia! Antes não refletia, mas agora o jardineiro Jesus agora reflete em nós a sua glória. Aleluia! Em seu corpo ele nos transformou. Em seu corpo ele nos renovou. Um jardim que antes estava manchado, agora está purificado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o jardineiro fiel, continua todos os dias zelando de mim e de você. Basta você querer. Ô, Senhor, maravilha. Basta você segui-lo. E para finalizar, Apocalipse 20. Apocalipse 22. Venha, por favor, pastor Sebastião e missionária Sandra, orar pelo cálice e pelo pão em nome de Jesus. Missionária Sandra e pastor Sebastião, orar pelo cálice e pelo pão em nome de Jesus. Apocalipse 22. Olha que lindo isso aqui. Agora nós falamos do jardim do Éden, falamos do jardim fechado, que Salomão fala com a Sunamita em Cantares, falamos do jardim do Getsemane, lugar de guerra, falamos do jardim da ressurreição, nosso Senhor nos restaurou, nos purificou, e agora vamos falar de um jardim glorioso que nos espera, o jardim celestial. Olha só, Apocalipse 22. Então me mostrou, diz o apóstolo João, o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali, diz João, nunca mais haverá maldição. Olha que maravilha. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, porque o brilho do Senhor vai resplandecer. Não necessitarão da luz de lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. O jardim celestial, novos céus e nova terra, que estamos aguardando para Deus nos levar até lá. Em João 14:2, Jesus fala que ele tinha ido nos preparar um lugar, mansões celestiais. E nessas mansões celestiais encontramos este rio da árvore da vida. Encontramos esta maravilha que João viu. Esse jardim celestial é a eternidade que nós esperamos ter com o nosso Deus. Nós somos um jardim em preparação. Um jardim onde eu falei lá no início, nós temos que zelar, temos que cuidar desse jardim. Para que quando chegar a hora, esse jardim venha a ser renovado e glorificado. E aí, ao ser glorificado, vamos para o céu. E lá, futuramente, iremos reinar eternamente com Deus
nesse jardim celestial. Glória, né? Um jardim que não tem pecado, não tem mancha, não tem impureza, só tem alegria, paz e bonança para aqueles que serviram ao Senhor verdadeiramente. Então nós somos chamados a viver como jardim espiritual do Senhor, como jardineiros espirituais do Senhor, cultivando a nossa fé, protegendo a nossa comunhão com Deus e compartilhando a mensagem de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Aleluia. Jardim Glória. de Deus, seja um jardim do Senhor fechado, que se santifique, que se purifique, que ande com Deus e não dê brechas para o inimigo trabalhar. Vigiai e orai, porque o Senhor breve virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por este momento, e neste momento que Ele vier, esteja preparado o seu jardim, purificado, renovado, limpo, para que você suba e presencie a eternidade com o Deus Todo-Poderoso que você serve. Nós servimos. Amém? As palmas exaltamos ao nome do nosso Deus. Aleluia.